E para a nossa largada, queremos convidar um especialista e entusiasta da tecnologia, Teco Sodré, diretor de negócios digitais da WeSafer, que veio diretamente de Recife para abordar o tema Inteligência Artificial Generativa para a Segurança Eletrônica. Destacamos que, se você tiver perguntas a fazer ao longo da apresentação, pode enviar para o nosso WhatsApp com acesso através do QR Code que aparece na tela, para que sejam transmitidas e respondidas pelos nossos palestrantes convidados. Teco Sodré, é com você. Bom dia, senhores. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui novamente. Bahia, terra de coração. Sou nascido e criado em Recife. Nordestino como a maioria. Orgulho de trabalhar nessa região que necessita de tanto da nossa criatividade para superar nossos desafios no nosso dia a dia. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que eu consiga estimulá-los e provocá-los à utilização dessa nova tecnologia bastante recente que nos assolou de forma muito rápida e intensa no dia a dia de vários de nós que lidamos com tecnologia, ou para várias outras pessoas que olham agora para um novo tipo de poder que fica tão disponível hoje no nosso dia a dia. Vamos lá. Senhores, nosso desafio de conseguir fazer com que tenhamos o nosso dia a dia mais produtivo, mais rápido, de maior qualidade, é utilizar tecnologias que estão à nossa disposição. Vou falar em especial dessa tecnologia que está sendo bastante midiática, devido à sua intensa utilização, chamada inteligência artificial, e tem de vários tipos de inteligências artificiais. Aí vocês estão vendo a aplicação de uma inteligência artificial baseada numa robotização, né? Naquele nosso desejo humano de ou animizar ou humanizar as coisas ao nosso redor. E aí vocês veem um vídeo aí ilustrativo de uma tecnologia, de vários tipos de tecnologias unidas em cima de um robô que simula aí um pequeno pet, um cachorrinho, né? Nesse vídeo. Esse mesmo robô que está aí na frente de vocês, que utilizam tecnologias, diversas delas tecnologias artificiais, também tem outros usos. A mesma tecnologia, o mesmo tipo, o mesmo uso, mas com aplicação diferente. Aí você vê eles equipados com armas, equipados com lança-chamas, lasers, servindo aí nesse caso, porque é o que foi filmado, para uso de forças armadas. Nesse caso, esses 3 filmes, 100% deles, são do exército chinês. Agora foi. Vamos... Tá só desligado o púlpito. Então vamos lá. Vocês viram aqui essas tecnologias que nós temos à nossa disposição. Cada pequeno robô desse que vocês viram nesses vídeos é feito por uma empresa chinesa. Existem várias empresas que já conseguiram fazer iguais a esses. E esses aí é de uma empresa chinesa chamada Unitree, tá? Que é o nome, obviamente, ocidental dessa empresa chinesa. E eles custam $2.400, sem armamentos. Cabe a pergunta. Em muitos anos, em poucos anos, né, em muitos anos até aqui, mas em poucos anos, esses equipamentos estarão ao preço de $1.000. Quando será que nós teremos este tipo de armamento a favor ou contra a defesa do cidadão? Quando será que o primeiro desses aqui vai ser contrabandeado, vai entrar por alguma fronteira que a gente não vai conseguir identificar e estará na mão de criminosos ou estará na nossa mão a favor da defesa do cidadão? Em muito pouco tempo, essa inteligência artificial estará
dominada por centenas de empresas a esse custo. Não vai demorar tanto assim. Temos um desafio. Minha sensação, e a que eu quero passar aqui para vocês, é que poucas vezes nas nossas vidas, quando somos adultos, a gente não tem essa sensação de estar no olho do furacão, mas essa da inteligência artificial nós temos. Porque nós estamos vivenciando a popularização de uma tecnologia que revoluciona o ato, a prática de vários tipos de modos de produção. Precisamos ter muita atenção e autocrítica ao se perceber que estamos dentro do furacão neste momento e poderemos guiar utilizando de forma produtiva e de forma segura esse tipo de tecnologia que vem crescendo enormemente nos últimos anos e que ali, mais ou menos, pouquinho menos de 2 anos atrás, em outubro para novembro, ocorreu uma grande pesquisa porque foi lançado um serviço novo de tipo de inteligência artificial parecido com o Google, através dessa marca chamada OpenAI. A OpenAI lança esta empresa, que antes eles eram uma instituição, viram uma empresa privada e colocam um serviço no mercado chamado ChatGPT, que alguém de vocês aqui ou utiliza, ou já ouviu falar, ou já brincou, ou usa já no seu dia a dia para diversas atitudes. Mas veja esse pico que aconteceu. O pico do ChatGPT cresceu mais do que a busca da palavra Anitta no Brasil. Esse fenômeno pop brasileiro, para vocês terem uma ideia, como a inteligência artificial se tornou popular e se tornou midiática. Se torna para nós, seres humanos adultos e responsáveis, sabedores do nosso papel na nossa sociedade e nas nossas famílias, e também se torna para qualquer pessoa. Estará na frente, assim como foi diversas outras tecnologias, quem utilizar aquela tecnologia de modo mais produtivo, porque tem muita gente pesquisando. Por que isso acontece? Acontece porque esse tipo de tecnologia que passa a estar na nossa mão de forma popular, muito barata, também está disponível na mão de diversas pessoas, porque ela provoca uma economia de tempo produtivo médio no mundo inteiro. Primeira grande pesquisa que saiu, dizendo que para mais de centenas de milhões de pessoas que utilizam ou que podem utilizar a inteligência artificial generativa, vai encurtar e vai economizar dinheiro, nos tornando mais produtivos. Quem aqui já usou alguma IA generativa, seja a Gemini do Google, seja o ChatGPT, seja o Copilot da Microsoft? Só levanta a mão para a gente poder fazer. Cara, que maravilha, isso vale uma foto. Temos mais de 90% das pessoas aqui que já utilizaram IA generativa. O que é incrível, porque agora vocês estão experimentando em diversos tipos de uso, alguns mais guiados, alguns menos guiados, para que vocês aumentem a produtividade de vocês. Como é que essa tecnologia chega até nós? Através de uma primeira pergunta, feita na década de 50, quando o termo inteligência artificial foi criado. Estamos falando há mais de 70 anos, e essa pergunta foi de um ser humano brilhante, que ajudou aos aliados a ganhar a Segunda Guerra Mundial, chamado Alan Turing, e ele fez essa pergunta: será que as máquinas um dia podem pensar? E ele fez esta pergunta, e vocês viram, alguns de vocês viram esse filme chamado Jogo da Imitação, e esse título desse filme, que é O Jogo da Imitação, veio através de um paper dele de 1950, está ali, ó, 1950, Alan Turing, sobre Computing, Machinery and Intelligence. Ele coloca esta pergunta no terceiro parágrafo: as máquinas podem pensar? Olha que bacana. E o título do filme é basicamente o início da sessão do paper dele ali, ó, The Imitation Game. Os produtores foram muito espertos e felizes em colocar o título do filme dedicado ao Alan Turing para poder contar uma parte da história, o quão foi importante a presença dele na Segunda Guerra Mundial. Jogam o título do filme com o título do paper. Nesta pergunta, ele coloca 3 perguntas e a última: as máquinas podem pensar. E é isso que nós estamos nos deparando agora. Mas ele foi brilhante, ele foi incrível. Em 1950,
o ser humano fazer essa pergunta sem nem a tecnologia digital existir, basicamente. Não existia computador pessoal. Não existiam computadores naquela época. Existiam máquinas de calcular. Em especiais, alguns certos tipos de máquinas eletromecânicas, alguns tipos de válvulas ainda estavam existindo, as válvulas termiônicas saindo das válvulas a gás estavam começando a existir, e ele já se faz essa pergunta. Será que um dia um ser humano conseguirá não detectar que está conversando com uma máquina? 1950, isso é incrível. Veja o nível de projeção no futuro que ele se dedicou para poder questionar na forma científica. Quando isso um dia existir, ele ainda escreve: se um ser humano um dia estiver interagindo e conversando e não conseguir detectar que a resposta que está vindo ou a pergunta que está vindo não é de uma máquina, por isso que é o jogo da imitação, as máquinas poderão pensar. Esse foi o primeiro grande desafio lançado por Alan Turing naquele momento. Inteligência artificial, a partir dali, alguns anos depois, cria-se o termo por um outro pesquisador chamado Marvin Minsky, que ele bota o conceito de inteligência artificial, já que não é inteligência humana, que hoje em dia evoluiu um bocado a mais, e estamos muito mais tranquilos. 70 anos depois, uma das maiores companhias de entretenimento do mundo utiliza inteligência artificial, e a gente nem sabia. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Toda vez que você abre a Netflix, toda vez que você abre qualquer tipo de serviço de conteúdo, você tem uma tela muito parecida com essa daqui. E você tem recomendações de filmes para você, de séries. Alguma coisa que ela está lhe dizendo: olha, eu acho que essa série daqui tem a ver com o que você gostaria, acho que este filme tem a ver com o que você gostaria. Ela está utilizando técnicas de inteligência artificial para recomendar produtos para você. Sendo que ela faz isso para milhões de pessoas ao mesmo tempo que estão utilizando a Netflix como assinantes. O que é absolutamente incrível, e eles são dos maiores investidores disso. Como é que isso chega até nós, para que eu chegue lá agora na ChatGPT, já para vocês? O mais importante é o seguinte: de 1950 até basicamente 1995, 45 anos depois, não existia nada sobre inteligência artificial no âmbito da pesquisa. Mais ou menos de 1995 até 2010, alguma coisa passou a existir, essa amarelinho aí. De 1911 acontece uma grande mudança, que é o que a gente chama da era do aprendizado profundo em inteligência artificial, e aí as coisas começam a aquecer. Saímos do inverno da IA e entramos de 2000 e mais ou menos 2015, 2016 para frente, na grande era da IA que nos chega até agora, que é a era do ChatGPT, das IA generativas, e vocês estão vendo aí a quantidade de pesquisa que ocorre nos últimos anos, que faz com que, e aí vocês começam a ver ali, ó, GPT-3, alguns outros serviços de 2020 para frente. O que é que ocorreu em 2011 para dar esse salto? Um senhor, 2 jovens, estudando na Universidade de Toronto, liderado talvez por um dos poucos pesquisadores do mundo, só tinham quase 10 grupos de inteligência artificial no mundo até 2010. Geoff Hinton, esse cidadão aqui do lado direito, era líder do grupo de inteligência artificial britânico, radicado no Canadá, e esses caras aí desenvolvem e criam um novo algoritmo na ciência, chamado Deep Learning, ou aprendizado profundo, que vai chegar na ChatGPT logo ali na frente, e eles conseguem construir, através de um conjunto de fórmulas matemáticas, uma coisa incrível em 2011, que até 2011 não existia, que era a classificação automatizada, sem interferência humana, de imagens. E aí vocês estão vendo diversos tipos do paper deles, do artigo científico que eles pesquisaram, que até então não existia, e eles construíram esse novo algoritmo para poder dizer para que cada imagem dessa, o que é que iria ser aquilo ali, sem precisar de um ser humano para identificar. A máquina voltaria a pensar de uma forma até mais incrível, usando o que nos é um dos nossos sentidos mais nobres, talvez o mais nobre, a visão. E esse impacto causa uma grande mudança no mundo da inteligência artificial. E isso permite que nós aqui na Bahia já sabemos fazer reconhecimento facial.
A principal técnica de reconhecimento facial é o Deep Learning. E tem várias outras que também podem ser utilizadas, como essa daqui, desenvolvida por nós, para uma grande companhia aérea, no caso aqui no Brasil, uma tecnologia absolutamente inovadora, de a gente reconhecer quando uma aeronave está se aproximando e não tem ninguém para poder fazer o balizamento, e a aeronave tem que parar, depois tem que acelerar novamente e gasta mais ou menos o custo de um Celtinha só nessa aceleração. Isso é verdade, tá? E aí você precisa reconhecer tudo que está ocorrendo naquela aeronave, sem interferência humana, sem precisar de prancheta, sem precisar uso de celular e alguém apontando, clicando em botões. Tudo isso é baseado na tecnologia que acabou de existir. Todos vocês aqui, estou vendo pelo menos pela nossa idade média aqui por volta de 30 anos, talvez eu seja o mais velho com 35, todos nós sabíamos e sabemos o que é que estávamos fazendo em 2011, certo? Não há dúvida disso. E em 2011 essa tecnologia não existia na ciência. Ela passou a existir na ciência, a tecnologia que nós implantamos aqui para prender mais de 1000 foragidos. Por que isso passou a existir? Porque muita coisa foi construída ao redor do conceito de inteligência artificial. Esses últimos, em especial, 13 anos, foram absolutamente intensos. Foram dezenas de bilhões de dólares investidos, até que em 2017, outro grupo incrível, mas aí já não foi mais de uma universidade pública, foi um grupo dentro do Google que cria aquele centro ali chamado GPT-LLM, que eu não vou explicar aqui, porque nós não somos da área de computação, nós somos utilizadores de inteligência artificial, a nossa palestra é sobre esse tema, e é a partir de 2017 que se cria uma evolução daquele modelo para poder ser criada a ChatGPT que chega até agora. E o brilhantismo da genialidade norte-americana cria o uso de uma IA generativa igual, literalmente, a um dos maiores produtos digitais já utilizados pela humanidade. E não é à toa o sucesso que teve. Quando você cria uma forma de você poder interagir na forma de texto, já construído digitalmente, ou utilizado, né, por centenas de milhões de pessoas diariamente, sucesso completo. Centenas de bilhões de dólares foram investidos em 13 anos, e só nos próximos 6, a previsão é que vai ter mais 200 bilhões de dólares investidos em inteligência artificial. Entenderam agora o nosso pet armado com lança-chamas? Onde é que vai chegar aquele preço? Eu estou chutando $1000. Pode ser que vá para $500. E aí nós iremos atrás de, entre aspas, né, organizações criminosas espalhadas pelo Brasil, onde precisaremos não somente dos nossos pets armados robotizados, treinados digitalmente, porque eles também vão ter que ir atrás de outros pets armados e também robotizados digitalmente. Isso vai chegar, não há dúvida disso. Por que isso vai chegar? Por causa desses bilhões de dólares e porque essa tecnologia está disponível. Consegue aumentar o microfone? Esse aqui? Não sei se vocês vão estar ouvindo aí. Vocês estão vendo aí uma tecnologia que é um carro autônomo, um motorista medroso, que ele não está acreditando que o carro vai fazer tudo o que ele deveria fazer, e o carro tem que sair de uma grande via para entrar numa via de acesso, entrar à esquerda. Vou passar de novo aqui só para vocês poderem ouvir o áudio dele falando. Isso aqui é um carro autônomo chamado Tesla, que tem um sistema de direção, carro elétrico, que tem um sistema de direção autônoma. Vocês estão ouvindo aí, não? O áudiozinho, bem baixinho. Ele só está comentando sobre o medo que ele está tendo como motorista de conseguir fazer com que o carro entre. E você vê que tem muitas pessoas ao mesmo tempo ao redor desse carro. E está sendo tudo funcionando direitinho. Seguindo aqui. Esses carros autônomos, eles já saíram da propriedade privada, foram agora para serviços de táxi. Junho
junho, a primeira grande cidade norte-americana, São Francisco, autoriza o lançamento de um serviço de táxi autônomo, como vocês estão vendo aí. E esse serviço faz com que esses carros detectem um caminhão de grande porte dando ré e eles buzinam. Só para avisar, ó, tem gente aqui atrás, como se fôssemos nós. Né? Eles buzinam só para poder avisar. Sendo que eles precisam aprender, porque às vezes eles buzinam entre si. Quando eles estão estacionando num momento de baixa demanda e os vizinhos reclamam e filmam, e aí os engenheiros de software que gostariam de entender o que é que iria acontecer para a empresa não tomar multa vão ter que corrigir isso aí. Como é que eu não reconheço um carro que é igual a mim, já que ele não tem motorista? Imagina agora o conceito de um enxame que nem das abelhas, que trabalham de forma cooperativa, que vocês estão vendo em carros, volta para o pet robótico automatizado. Volta para um domínio deles, enorme, de centenas deles espalhados para investigação ou proteção. Tem ideia disso? Enquanto que o carro pode custar dezenas de mil dólares, um daqueles nossos pets automatizados custa uma besteirinha de centenas de dólares. Essas tecnologias já estão disponíveis e essa co-inteligência nos permite, nesse momento, poder criar vídeos que, se não disseram para a gente que é na verdade, é difícil de acreditar, que foi um ser humano que criou. Todos esses vídeos que vocês estão vendo, o ser humano não tocou em absolutamente nada. Foi feito 100% por tecnologias de inteligência artificial generativa. Todos eles. Nada aí o ser humano tocou. Imagina a gente utilizar isso para treinamentos, avisos, certificações. Imagina para a gente poder criar um maior volume de conteúdos que ajude nossos cidadãos ou que a gente melhore a nossa certificação. E aí eu vou lançar um desafio para vocês. E se tivéssemos uma co-inteligência disponível para perguntarmos, hoje, nesse momento, só para o nosso efetivo. Nosso efetivo hoje de policiais militares está em quanto? Hoje nós temos 40 mil policiais? 30? 35, 38, 38, você falou? 30 mil policiais. 30 mil policiais que precisam de treinamento, que precisam de certificação, que precisam de ajuda e auxílio. Eu tive, dentro do meu comportamento subversivo, o que não pode ser uma palavra bastante utilizada dentro desse território, eu disse, rapaz, existe um plano estadual da Bahia, o PDS, Plano Estadual de Segurança, Proteção, Defesa Civil, Defesa Social, desculpa. E aí, ele foi lançado e entrou em vigor em janeiro de janeiro agora de 2024. Disse, rapaz, eu vou pegar esse plano. Eu vou pegar o Plano Nacional de Segurança também e eu vou pegar a política dos dois. Eu vou colocar na minha IA generativa e vou ver se ela me ajuda a responder certas perguntas que talvez a gente não conheça desse plano. E eu criei um assistente digital com documentos públicos que agora você pode fazer qualquer pergunta. Começa aqui. Existem ações estratégicas pensadas no Plano Estadual de Segurança? Existem. Está aí as ações estratégicas que foram lá documentadas, que está no decreto publicado no Diário Oficial da Bahia, que foi de onde eu peguei o documento e pedi para a minha IA dizer, estuda esse negócio para mim e me responda essas perguntas. Isso é um uso. Esse uso não precisa estar disponível para nós aqui nesse auditório. Esse uso pode estar disponível para os 30 mil policiais, para todos os órgãos de governo, pode estar disponível para a população através do site da própria secretaria. Fiz outras perguntas. Me apresente quais são as principais metas sobre esse plano aqui da Bahia. Está aí. Será que a máquina pode já pensar? Ou ela já pensa por algumas características melhor do que nós? De uma forma tão prática como essa. Da forma que está escrito, que é a maneira que eu tenho para poder apresentar para vocês, que é através de uma tela, eu posso fazer essas mesmas perguntas e ter respostas em áudio. Exatamente igual. Isso pode ser feito através do celular, através do WhatsApp ou através de qualquer aplicativo. E está disponível. E aí eu queria apresentar para vocês aqui. Quem quer fazer uma pergunta agora? Sobre o Plano Nacional de Segurança
ou sobre o plano de segurança do Estado da Bahia, para uma IA generativa que eu tive a possibilidade de treinar, tive a possibilidade de informar o que está acontecendo e poder apresentar. Consegue voltar ainda um minuto só? Alguém tem alguma pergunta para fazer? A gente pode fazer uma pergunta aqui e perguntar quais são os órgãos envolvidos no Estado da Bahia. Cadê ela? Ao vivo e a cores, ela está pesquisando e está voltando aqui as informações, sem eu precisar, de forma prévia, estudar aquele material, e ela me informa. Até agora as respostas estão coerentes com o que foi construído pelos senhores? Vamos lá, uma pergunta. Fala. Qual foi o último decréscimo? Sim. Última taxa de decréscimo do CVLI no Estado da Bahia. Isso aqui? Vamos ver? Vamos ver se ele vai corrigir. O que é que você acha dessa resposta? Está mais perto? Está mais longe? Acertou muito? Eu não sou um especialista em segurança pública. Eu só peguei alguns dos dados que estavam disponíveis. Está perto ou está longe essa resposta? Ela não reflete a realidade agora. Maravilha. Que eu utilizei para treinar é um banco de dados antigo e não um banco de dados mais recente. Sobre essa informação pelo menos está correta se foi referente a 22? Aqui está certa, mas não reflete a última taxa. Bingo para ela, ela acertou com o que ela tinha, mas ela só não tem a última informação que a gente poderia alimentá-la. Última pergunta que eu preciso fechar minha participação, mostrando ao vivo e a cores o uso de uma IA generativa na segurança pública para vocês. Só mais uma pergunta. Quem gostaria de fazer? Fala. A tua pergunta eu não entendi. Fala de novo a tua pergunta completa para eu entender. Se há a previsão de diminuir a burocracia no plano, pode ser uma boa? E se vai aumentar ou diminuir o efetivo? Você quer uma sugestão ou você quer o que está previsto? Sim, mas a minha pergunta para você, sobre a sua pergunta nesse momento, você quer que ela lhe dê uma sugestão ou você quer que ela veja no plano que foi construído? Essa é a minha pergunta para você. Nesse caso, especificamente, ela não vai conseguir. Porque esse dado daqui é só para saber se ele foi feita uma previsão. Porque essa IA que está aqui na frente de vocês foi treinada com o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social aqui da Bahia. Eu posso ver, no plano existe essa previsão? Há uma previsão de ajuste de quadro operacional. Opa, desculpa. Ok. Do quadro administrativo. Eu digo da Polícia Militar? Ou não precisa? Geral. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai dizer agora. Opa, olha. Uma informação, pelo menos, que há uma previsão, não está conseguindo dizer exatamente qual é esse ajuste, mas que existe essa informação dentro do plano, dentro da previsão e que tem algum ciclo previsto para isso. Depois a gente pode evoluir a sua pergunta. Bem, senhores, amigos, espero que eu tenha estimulado e provocado a experiência de vocês aqui sobre esse tipo de tecnologia que está à nossa disposição. Isso aqui foi um teste ao vivo.
Obrigado pela participação, obrigado pela vinda de vocês aqui no evento. Vamos continuar. Nessa oportunidade, apesar do delay, solicitamos a Teco Sodré que responda a uma pergunta enviada pelo nosso público. Teco, você acredita que para acompanharmos essa evolução e implantarmos novas tecnologias, necessitamos de uma mudança no nosso ecossistema? Qual é o principal desafio para isso? Vamos lá. Boa pergunta. A implantação de qualquer tecnologia, em especial em alto volume, né, em grande escala, é essencial uma mudança no ecossistema. Na verdade, ela vai além do ecossistema. Há uma necessidade de uma mudança cultural. Então, caso quem tenha feito essa pergunta, a resposta é: toda mudança tecnológica, para fazer dar certo, precisa atingir um uso em escala. E esse uso em escala é necessário uma mudança cultural. A mudança cultural envolve processos, pessoas, treinamento, capacitação, utilização de ferramentas e toda sorte natural de fazer com que cada tecnologia implantada atinja o maior volume de pessoas. O maior desafio, Marcelo deixou absolutamente claro: construção, estratégia e integração. Construção global, estratégia de atuação e integração entre todos. Esse é o maior desafio. Estar presente onde a tecnologia precisa ser utilizada. Então, a mudança cultural em qualquer implantação tecnológica provoca, sim, uma mudança no ecossistema.